Tenho forças para lutar, esqueço que é de bom dentro de mim e deixo o medo me controlar. Sem perceber eu deixo de sorrir, às vezes no silêncio de mim mesmo perco a confiança no amanhã. Nem sempre o mundo é como eu vejo, busco a razão, mas perco a mente sã. Preciso me lembrar que nunca estarei sozinho, que Deus em seu silêncio está sempre me ouvindo. Basta eu confiar que Ele vai cuidar de mim, com coragem estarei pronto para seguir. Nem sempre tenho forças para lutar, esqueço que é de bom dentro de mim e deixo o medo me controlar. Sem perceber eu deixo de sorrir, às vezes no silêncio de mim mesmo perco a confiança no amanhã. Nem sempre o mundo é como eu vejo, busco a razão, mas perco a mente sã. Preciso me lembrar que nunca estarei sozinho, que Deus em seu silêncio está sempre me ouvindo. Basta eu confiar que Ele vai cuidar de mim, com coragem estarei pronto para seguir. Aí, amigo, como é que tá aí? Certo agora? Obrigado, amigo. Desculpa aí, gente. É que eu troquei de computador meio na última hora, aí precisava de arrumar mais coisa do que eu imaginava. Mas bem-vindos a todos. Então, hoje nós vamos ter nossa reunião de quarta aí, vamos falar sobre o primeiro tema, que vai ser o si mesmo, né? O self, individuação, né? Dando continuidade ao livro da Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco. Então, ele fala muito sobre a psicologia espírita, e ele se baseia bastante nesse psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung, né, que foi um discípulo de Freud, que deu continuidade ao trabalho dele de forma muito, muito bonita. E em segundo lugar, nós vamos... Em segundo lugar, não, em segundo, no tempo somente, porque igualmente muito importante o tema sobre o Espiritismo, o Cristo Consolador. Teremos aí o senhor Aderico, que vai estar entrando na segunda parte. Teremos o nossa vibração e em seguida teremos o senhor Aderico começando o EAD. Então, o livro 4 do EAD começando hoje, e o objeto de estudo do EAD é o Espiritismo. Então, vamos ver aí o que é o Espiritismo, capítulo a capítulo, a cada 2 semanas, em conceitos aprofundados do mesmo. Começando hoje às 8 horas. Então, vamos... vocês já fizeram a prece, né? Já foi a oração? Foi a música, né? Foi a música, né? Isso, foi a música. Então tá, então vamos dar início. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então,
Então, tá bom. Então, bem-vindos a todos. Vamos dar início à primeira parte de nossa reunião. Então, hoje nós vamos ver os conceitos de self e individuação. Então, como já vimos, vamos tentar começar fazendo uma pequena recordação, né, no que a gente viu nas outras reuniões. Então, nós falamos sobre o conceito de o eu, o que é o eu, o que é a consciência, né? O que é, o inconsciente. Então, o Jung, como a gente estava falando, ele foi um médico e que se especializou na alma. Ele percebeu e começou a achar que tudo que se estudava em medicina era relacionado com os efeitos, mas que a causa, que a alma, ninguém estudava. Então, ele resolveu se dedicar ao estudo da alma. E aí ele começou a estudar e perceber que a psique humana é composta de diferentes coisas, né? Uma é a parte consciente, o nosso aqui, agora. O que eu estou fazendo aqui? O que eu lembro? O que são as coisas, os fatos conscientes da nossa vida, né? E a parte inconsciente, aquilo que eu não lembro, aquilo que está dentro de mim em algum lugar, aquilo que eu não conheço. Então, do que eu não conheço, temos a realidade do mundo exterior que eu não conheço e a realidade do mundo interior que eu não conheço de mim mesmo. Então, isso ele chamou de inconsciente. E do inconsciente, ele observou que havia coisas que eram pessoais nossas e viu coisas que eram do inconsciente coletivo, coisas que apareciam para todas as pessoas em todas as épocas da humanidade. E durante o dia, nossa consciência está desperta e a gente presta atenção nas coisas e meio que reprime um pouco o nosso mundo inconsciente. Nós estamos vivendo o mundo da nossa consciência acordada, do nosso eu, durante o dia. Durante a noite, esses laços se afrouxam um pouco e o nosso inconsciente muitas vezes começa a se expressar, né? Segundo o Espiritismo, a gente sabe que muitas vezes é o nosso eu, o nosso espírito que sai e tem contato com as realidades do mundo espiritual. Mas também, segundo o Espiritismo, ele fala que as coisas do plano do espírito, as coisas que estão no nosso inconsciente se afloram e começam a aparecer sob formas de símbolos, sob as mais diversas formas durante o sono, né? Então, o Jung começou a observar que apareciam símbolos como expressão do inconsciente, coisas que eram coletivas. Por que coletivas? Porque todos que eram analisados exprimiam esses mesmos símbolos em seus sonhos e com o mesmo significado. Então, ele começou a observar que dentro de nós, e nós como espíritas podemos dizer abertamente que ao longo das encarnações, a gente foi trabalhando certos conceitos, como o conceito de mãe, de pai, de renascimento, de uma série de conceitos que ele chamou de arquétipos. Os arquétipos são coisas que já existem dentro de nós. Por quê? Porque já foi desenvolvido ao longo de várias encarnações. Então, a gente já se comporta de uma determinada forma perante esses arquétipos, né? Então vieram aí as figuras do inconsciente coletivo. Aí ele começou a observar que certos arquétipos são arquétipos maiores. Então, por exemplo, de nós mesmos, temos aí a sombra, que é a parte de nós que a gente não concorda, a gente não quer que ela apareça, a gente quer esconder. E aí, por algum motivo, às vezes é até uma coisa boa, mas que a gente fica com vergonha perante o coletivo por algum motivo.
E aí a gente reprime aquilo, e aí vai para o inconsciente. Então, essa aí é a sombra. Temos também a persona. A persona, ela é aquilo que a gente quer, como uma máscara que a gente veste perante o coletivo, porque nós somos diferentes de todos, mas na vivência coletiva, às vezes a gente acha que a gente precisa parecer de determinada forma que agrade a todos, ou o mais possível, ou vestir uma certa forma de se apresentar perante o coletivo. E isso é a persona. A persona não é necessariamente ruim, ela é uma função de adaptação com a realidade, né? E ela é muito útil para podermos lidar com as mais diversas realidades e diferenças individuais. O problema é quando a gente acha que a persona é a gente mesmo. Então, nós somos a persona. Uau! Aí a gente está entrando num problema porque a persona é só uma partezinha de nós, só uma função. E se a gente achar que a gente é ela, ou que a gente é um advogado importante, ou uma função coletiva que a gente resolveu se apresentar perante os outros, ou qualquer outra coisa nesse sentido, aí nós vamos estar diminuindo a nós mesmos, porque nós somos mais do que uma das nossas funções psíquicas, né? Nós somos o si mesmo, e o si mesmo a gente vai estudar hoje, que é a totalidade do ser. Então, nós vamos falar um pouco do si mesmo, que depois do si mesmo, da sombra, ainda são realidades. A sombra, por exemplo, são coisas do nosso inconsciente, mesmo que muita coisa coletiva, e estão ali que a gente consegue acessar. Elas estão um pouco mais fácil acesso. E a gente consegue refletir no que a gente pode melhorar, nas coisas que a gente, né? E a gente consegue observar aquilo. E aí entramos num outro ponto que a gente já estudou na reunião passada, há 2 semanas, que é o ânima e ânimos, né? O ânima e ânimos são funções coletivas também, que para o homem a ânima serve ali como, por exemplo, a figura de mãe, a figura de esposa, tudo isso está dentro dele. Mas ele tem essas figuras dentro de si, e quando ele vai vivenciar com o sexo oposto, com a mãe, com as figuras femininas, ele vai estar projetando o que tem dentro dele naquelas figuras. Então, essas pessoas, para a psicologia humana, uma outra pessoa representa o que está dentro de nós, na ânima para os homens ou no ânimos para as mulheres, enquanto elas projetam a figura de pai, a figura de esposo, e aí elas têm características peculiares, né? A ânima e ânimos, elas são mais profundas no nosso inconsciente. Tanto a ânima quanto o ânimos são um pouco mais difícil acesso, igual a gente estava falando. A sombra, ela é um pouco mais fácil, de fácil acesso à nossa consciência. A gente reflete sobre as coisas que a gente fez errado, consegue acessar um pouquinho, sabe as coisas que a gente tem vergonha perante o todo, perante o coletivo, e aí a gente tem uma ideia melhor. A ânima e o ânimo são de mais difícil acesso à consciência. E aí nós vamos ver hoje que existem certas formas de captá-la, mas que não é só através do intelecto, é através da experiência, da reflexão, mas elas são projetadas, né? Como elas são projetadas, é difícil da gente captá-las, porque a gente acha que elas estão em outras pessoas ou em outras coisas. Então, a gente acha que aquilo é a nossa parceira ou nosso parceiro,
a nossa mãe ou nosso pai, mas parte do que a gente acha que eles são, né, tem um significado psicológico que está dentro da gente. Então, dentro de nós, uma parte do que a gente acha que eles são é um significado que a gente deu para eles. É a forma que a gente recebe a figura de pai, a figura de esposo, etc, etc. Então, é mais complicado para a gente fazer a distinção da nossa ânima, do nosso ânimos, e entender intelectualmente exatamente as figuras que vêm deles, que são fatores geradores de projeção, do que da realidade objetiva do que eles representam no mundo exterior. Então, a gente vai se aprofundando no nosso ser, em camadas cada vez mais profundas do nosso inconsciente. E, finalmente, no self, aí a gente chega no self, né? Vamos lá. No self, a gente tem uma figura da totalidade. Então, ele é o principal arquétipo do inconsciente coletivo. Ele está ainda um grau acima na hierarquia do inconsciente, ele ainda está mais profundo do que a ânima e ânimos, e ele ainda está um grau acima na hierarquia do inconsciente. E por que a gente está falando tudo isso, né? Porque o Espiritismo nos aconselha a nos conhecer a nós mesmos. E esses conceitos fazem de uma forma didática, embora, como nós vamos falar daqui a pouco, o intelecto não é capaz de aprender tudo, mas já é uma forma de tentarmos refletirmos no conhecimento de nós mesmos. Então, é uma forma didática aí para a gente poder tentar se observar nas nossas diferentes camadas. Então, o si mesmo é o nosso eu total, né, o principal arquétipo do inconsciente coletivo, é um princípio organizador da personalidade, o arquétipo da ordem, da organização e da unificação. Por quê? O Jung observou que nós temos dentro de nós algo que tende para organizar todo o nosso eu e todo o nosso ser. Ele é como se fosse o Deus homem interior, então ele tem como se ele tivesse ligado numa superioridade que é Deus, e no Espiritismo a gente chamaria isso mais ou menos como o nosso, vamos dizer assim, como nós somos filhos de Deus, o Espiritismo nos diz que nós herdamos a divindade, então a gente tem um princípio latente da divindade dentro de nós. É mais ou menos isso que o Espiritismo explica. E o Jung observou que essa camada do inconsciente que está mais profunda, ela tem essas características. O Deus homem interior é um fator de orientação íntima. Então, ouvi-lo torna-nos seres humanos mais completos. Então, o desafio é a gente saber ouvir o nosso si mesmo, ouvir esse euzinho divino que tem dentro da gente, que tem que ser desenvolvido, tem que ser conhecido, para que ele possa nos orientar. E isso também é a nossa ligação com Deus Pai. Então, esse é o arquétipo do si mesmo. Mas vamos tentar passar, então, fazer como o próprio Jung fez, que ele foi vindo da ânima e ânimos para o si mesmo, para tentar observar o que é o si mesmo. Então, ele fala assim, ok, ânima e ânimos estão projetados no outro, na outra e em certas figuras do inconsciente coletivo, e é mais difícil de conseguir conhecê-los. Mas ele fala, o que aconteceria se a gente conseguisse conhecer, retirar essas projeções e integrar esses conteúdos dentro de nós mesmos? O que é integrar? É conhecer conscientemente, vivenciá-los, ter um pouco mais de
conhecimento do que eles são. E isso, claro, a gente conhece de diversas formas, principalmente através da experiência e da observação, mas vivendo a vida, né? Mas observando. Mas o que acontece, então, quando a gente conhece? Isso aí teria alguma influência sobre o nosso eu consciente? E aí ele fala que sim, que teria uma influência forte, porque essas coisas que a gente integrou são parte do si mesmo. Então, nesse momento, o eu está indo em direção ao si mesmo. O eu está conhecendo e está começando a se tornar de posse da sua totalidade, indo em direção a isso, né? Então, é o que ele fala aqui, que, na verdade, poderíamos esperar um efeito considerável, pois os conteúdos integrados constituem parte do si mesmo, e a sua assimilação alarga, não somente as fronteiras do campo da consciência, como também o significado do eu. Então, ele tem um impacto tão grande que ele ressignifica o nosso próprio eu, quando a gente tem contato com esses conteúdos inconscientes. Mas o problema é que, quando ele ressignifica, a gente tem que fazer um trabalho quando tem contato com esses conteúdos, porque eles são bastante profundos e eles têm uma certa luminosidade, uma certa força por eles próprios. Então, que eles podem, de certa forma, absorver o eu. Eles podem causar uma inflação no eu, ou seja, o eu mesmo que se infla, se sente maior do que porque tomou contato com uma realidade subjetiva muito forte. Então, qual que é o antídoto para que o nosso eu consciente, uma parte menor de nós próprios, não seja engolido pelo si mesmo ou pelas figuras do inconsciente? Aí o Jung nos aconselha que o antídoto é a discriminação entre o eu e figuras do inconscientes. Né? Discriminar é observar o que é uma figura do inconsciente, como ela é, e o que é o nosso eu. Então, se você sabe a diferença, você consegue distinguir um do outro. E aí, essa observação faz com que a gente não seja simplesmente absorvido pelas figuras inconscientes. Então, é o que ele fala aqui, principalmente quando esse se defronta com o inconsciente sem uma atitude crítica, tal como acontece na maioria dos casos. Então, nessas circunstâncias, o eu é facilmente superado e se identifica com os conteúdos assimilados. Então, se a crítica conseguir, de um lado, fixar alguns limites racionais do eu, e a partir de critérios universalmente humanos, e do outro lado, conferir uma autonomia e uma realidade da natureza psíquica a figuras do inconsciente, isto é, ao si mesmo, a ânima e a sombra. Então, a gente tem que saber conferir, saber que essas partes do inconsciente, como a gente reprimiu certas coisas no nosso inconsciente, elas foram lá dentro e elas, às vezes, mudam o nosso humor, elas fazem com que a gente fique meio esquisito de vez em quando. Por quê? Porque a gente reprimiu certas coisas nossas. Então, a gente tem que procurar ir conhecendo o que está lá dentro, né? Então, a gente tem que saber que essas coisas que a gente reprimiu é como se fosse uma coisa meio indigesta que a gente comeu. Ele tem meio que uma vida dele próprio. Está lá dentro de nós, se mexendo, às vezes fazendo mal. Então, o Jung fala que o fato da gente saber que eles têm uma certa autonomia, esses conteúdos, ajuda muito de não acontecer a inflação do eu. Ou seja, você não começar a achar que você é aquilo. Se você não sabe que existe isso dentro de você, você começa a se confundir e achar que você é assim. Mas, na realidade, são conteúdos que estão lá dentro que você não observou, você não conheceu de você mesmo. Quando você conhece, dá até um alívio, né? Fala assim, nossa, não sabia que eu era assim, olha só. Né? Então,
Então, o Jung nos aconselha isso. Criticar, né, fixar limites do eu e conferir autonomia ao si mesmo, ânimo, sombra. Então, ele fala, só que se você negar, falar, isso aí não existe. Essas coisas aí são tudo viagem. Isso não existe. Quando você nega que isso existe, aí ele ganha uma importância maior porque você não está sabendo que ele existe. Aí ele pode ser que tenha mais influência sobre o eu, porque você não está percebendo. Então, tudo isso faz parte do nosso autoconhecimento, né, gente? Então, é uma coisa, assim, importante. Oi, Rosa. Influência sobre o eu ou influência sobre o ego? Influência sobre o eu. No caso, ego e eu são duas palavras iguais, só que depende da literatura. Ele chama de eu. É mais ou menos o nosso eu consciente, a nossa parte consciente. O Jung chama ego, algumas literaturas chamam ego, e outras chamam o eu, que é o nosso lado consciente. O conceito de Eu tinha Freud. entendido que o eu era o self. Não. E o ego, que pode tomar conta, né? Que pode, enquanto a pessoa não toma consciência dessa, nega, né? Não fixa os limites, né? Como tu disse, do eu, e confere uma autonomia a si mesmo. O ego, se não faz isso, se não se conhece, não identifica, não toma consciência desses fatores, o ego vai acabar, o ego que se mascara, né, que é a persona. Então, eu identificava o ego como a persona e o self como ou si mesmo com o eu. Então, mas aí é porque às vezes a gente pode ter nomenclaturas do Freud, que eu não lembro exatamente o que é o que na questão do Freud. Na questão do Jung, o eu é o nosso eu consciente. É o que você sabe de você mesmo, é o que você está acordado, que você está lembrando aqui agora. Que é o ego. Aí tem nomenclatura que chama ego e tem nomenclatura que chama eu, mas é a mesma coisa. Na nomenclatura do Jung. O si mesmo, aí é o outro extremo, é a totalidade do ser. É isso que a gente está estudando hoje. É a camada mais profunda nossa e também de totalidade. Então, aqui ele está falando, ele está mais ou menos ensinando como a gente sai do eu e vai em direção a conhecer o si mesmo. Então, a gente tem que começar a conhecer a nossa própria sombra, que é o mais acessível, depois tentar desfazer algumas projeções de ânimo e ânimos, para depois, tendo uma crítica e observação, para não ser engolido por esses conteúdos, a gente conseguir ir expandindo a nossa consciência. Então ele fala isso, que não se liquida uma coisa declarando-a irreal. O fator formador de projeções é de uma realidade impossível de ser negada. Quem, entretanto, nega este fator, identifica-se com ele, e isto não é apenas inquietante, mas simplesmente perigoso para o bem-estar do indivíduo, né? Então, ele fala que uma inflação pode ser perigosa para a vida, né? Para se levar a uma queda mortal, basta uma escada ou um assoalho liso. Então, esse faz parte do texto aí do Jung. Então, quando a figura o inconsciente chega ali próximo da esfera do eu, ele tem um magnetismo muito forte, ele tem uma atração muito forte. Então, o eu tem que observar e ter ele sob conhecimento. Porque senão ele pode causar uma inflação ao eu. E aí, é o que ele fala aqui, para levar uma queda mortal, basta uma escada ou um assoalho liso. Como o Jung não fala nada por acaso, eu estava refletindo o que significa uma escada. Eu imagino assim que seja como você subir numa escada, numa atitude de presunção, numa atitude, né? E usando daquela energia do fator inconsciente, você acaba subindo em atitude de presunção.
Então, isso pode te levar a uma queda. Um assoalho liso, eu acho que seria uma desatenção. A gente para de prestar atenção em nós mesmos, pode também levar a uma queda. Então, vamos lá. Eu acho que eu não vou conseguir chegar na individuação hoje, não, gente. Tem bastante coisa que eu acho que vale a pena a gente conversar. Então, aí ele dá mais dica para nós aqui. Para como, então, detectar sintomas de inflação? Será que a gente está acontecendo uma inflação com a gente? Ou seja, tivemos contato com algum conteúdo inconsciente sem atenção, e ele está meio que tomando conta da nossa vida. Ele fala que, para detectar, a gente tem que prestar atenção no que o meio ambiente mais próximo tem a nos dizer. Então, porque a própria inflação, quando acontece, ela aumenta o ponto cego do olho. Então, se a gente começa a desconsiderar o que o meio ambiente mais próximo tem a nos dizer, isso pode ser um sinal de inflação, que está acontecendo uma inflação do ego, ou do eu. Então, não... Pode ser... Desculpa. Pode ser um sinal ou pode ser uma oportunidade de identificar... As duas coisas. Porque seria como o poder do momento presente. Presta atenção no que está acontecendo, no que você está produzindo, no que você está se relacionando, como você está se relacionando, e ver se não está inflando muito, né? Perfeito. Se você está numa atitude que, assim, não, eu já tenho um sentimento dentro de mim que eu sei o que é e ninguém mais sabe. A pessoa não sabe o que é. Então, isso tem uma faca de dois gumes. Pode ser uma coisa que você sabe mesmo de si próprio, mas aí por isso que tem que ter o conhecimento de si mesmo. Tem que ver o que você realmente sabe de si próprio. Mas será que isso vai ao ponto de você não precisar nem ouvir o que o outro está falando sobre você? Se alguém está perto de você, está falando, olha, isso, aquilo, você não tem nada a ver, já desconsidera totalmente. Ou você faz um questionamento. Se você sistematicamente desconsidera o que o outro tem para falar sobre você, presta atenção que pode ser um sintoma de inflação do eu. Então, Alex, por exemplo, se eu acho que eu sei muita coisa, então quer dizer que se eu acho que eu não tenho nada a aprender, se eu acho que eu tenho consciência de mim mesmo, então é o ego que está falando? Então, é o ego que está tomando, é a inflação que está tomando conta, é isso? Sim. Se a gente desconsidera, se a gente não tem uma desconfiança assim, espera aí, o outro pode estar certo. Eu acho que eu estou certo, mas eu tenho certeza absoluta que eu estou certo e o outro está errado, ou eu tenho uma desconfiançazinha que o outro pode estar vendo uma coisa que eu não estou vendo. Se você não tem desconfiança nenhuma que o outro pode estar vendo algo que você não está vendo, pode estar acontecendo inflação do eu. Ou seja, a gente está perante um conteúdo inconsciente que ele é mais fácil, porque você sente uma totalidade que vem dele, sem precisar passar pela crítica, pela autocrítica. Então, esse que é o perigo da inflação. Então, aí ele fala, não, a sua existência só pode ser detectada, né? Na melhor das hipóteses, a partir de sintomas indiretos, que você detecta essa presença da inflação. Então, entre esses sintomas figura também o que o meio ambiente mais próximo tem a dizer a nosso respeito. Então, maridos, cuidado, sua esposa pode estar certa no que ela está falando. Então, um ditado muito bom que tem aqui é o Happy Wife, Good Life. Happy Wife, Good Life. É isso aí. Good Life.
Então, trate bem sua esposa, que você vai ter uma vida maravilhosa. Eu não vou falar o contrário, senão eu vou apanhar aqui, mas... Então, por enquanto, eu me limito a falar. Mas vamos lá. Então, é o seguinte. Ele fala, isto é, a inflação aumenta o ponto cego do olho. E quanto mais formos assimilados pelo fator formador de projeções, tanto maior será a nossa tendência a nos identificarmos com ele. Um claro sintoma disto é a recusa que se verifica nessa oportunidade de perceber e de levar em consideração as reações do meio ambiente. Vamos para a próxima. Aí, ele fala da assimilação do eu pelo si mesmo, né? Que deve ser considerado uma catástrofe psíquica. Então, esse sintoma aí de inflação, ou seja, do si mesmo assimilar o eu, é considerado uma catástrofe psíquica. E aí a adaptação sofre uma perturbação. A adaptação é a gente se adaptar às realidades que existem ao nosso redor, né? Aí ele fala que a imagem da totalidade permanece imersa na inconsciência. É por isso que ela participa, por um lado, da natureza arcaica do inconsciente, enquanto que, por outro, na medida em que está contido no inconsciente, se situa no contínuo espaço-tempo característico desse último. Então, essas duas propriedades são luminosas e, por isso mesmo, absolutamente determinantes para a consciência do eu, que é diferenciada, separada do inconsciente, encontrando-se referidas propriedades em um espaço-tempo absoluto. Isto se dá por uma necessidade vital. Por isso, se o eu cai sob controle de qualquer fator inconsciente, sua adaptação sofre uma perturbação. Situação esta que abre as portas para todo tipo de casos possíveis. Então, é mais ou menos isso que a gente estava falando, que as figuras do inconsciente eles estão num espaço-tempo ilimitado. E aí, eles estão num domínio diferente. Então, quando o eu se depara com essas coisas, ele sofre uma ressignificação, e se ele ficar só absorvido por isso, ele sofre a adaptação, sofre uma perturbação. Então, o enraizamento do eu no mundo da consciência, o fortalecimento da consciência por uma adaptação mais adequada possível, são de suma importância. Então, o que acontece que a gente precisa fazer nesses casos? A gente enraizar o eu no mundo da consciência. Ou seja, e fazer as coisas que tem que fazer da vida mesmo, que a vida está nos pedindo. A vida daqui agora, quando a gente está sob isso, a gente precisa ir fazer as coisas mais urgentes. Então, tem que lavar a louça, vamos lavar a louça, tem que trabalhar, vamos trabalhar. Faz as coisas do aqui agora. Olha para a casa, tem que arrumar a casa, vamos arrumar a casa. E isso aí te fortalece. Pensa nas pessoas que estão ao seu redor, nas coisas práticas, e observa a necessidade do outro, ou seja, as dificuldades que estão aparecendo na sua vida, tenta compreender, ou seja, isso é adaptação à realidade imediata que está ao seu redor, é por isso que a gente reencarna. Então, quando existe essa questão, né, do si mesmo, ou vamos dizer, as figuras do inconsciente, ir encostando e tomando o eu, aí a gente tem que fazer fortalecimento da consciência para uma adaptação mais adequada possível. Então, ele fala, nesse sentido, determina das virtudes como atenção, conscienciosidade, paciência, sob o ponto de vista moral, e a exata consideração dos sintomas do inconsciente e a autocrítica objetiva do ponto de vista intelectual são também sumamente importantes. Então, a gente ter paciência com as pessoas, com as dificuldades, ver as coisas, dificuldades dos outros, fazer o que tem que fazer no aqui e agora, e ter autocrítica. Assim, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Onde eu posso melhorar? Então, essas atitudes, você fortalece a consciência e você consegue sair vencedor, né? Mas aí ele fala também do caso contrário, que aí quando, por exemplo, né, mas se o acento forte demais acontece
mas o processo inverso, né, onde o sonho deverá ser valorizado. E aí a gente pode falar do processo contrário ao quê? Uma pessoa que não tem problema nenhum de adaptação. Ela está totalmente centralizada no mundo do eu. Do aqui agora, eu faço, eu aconteço, eu sou prático, eu sei muito bem fazer tudo. Entendeu? Só que aí pode acontecer a inflação também, por um excesso de ênfase no eu. E aí ele fala, é bem possível que a colocação do acesso sobre a personalidade do eu e sobre o mundo da consciência assuma tais proporções que as figuras do inconsciente sejam psicologizadas. Aí ele para de prestar atenção no mundo interior dele, e aí, porque ele está super adaptado à realidade, ótimo. Só que ele para de prestar atenção no mundo interior, aí as figuras do inconsciente também chegam também do mesmo jeito, porque ele para de refletir sobre si próprio. Aí, que as figuras do inconsciente sejam psicologizadas, e o si mesmo, em consequência, assimilado ao eu. Aí, ao contrário, o si mesmo é assimilado ao eu. Então, tem que ter a distinção dos outros. Então, embora isso signifique o processo inverso relativamente ao que acabamos de descrever, a consequência que se verifica é a mesma, ou seja, a inflação. Neste caso, o mundo da consciência deverá ser demolido em benefício da realidade do inconsciente. No primeiro caso, será preciso defender a realidade contra um estado onírico. Espera aí que eu estou aqui. E no segundo, um estado onírico, arcaico, eterno. E o bico. No segundo caso, deve-se, ao invés, dar espaço ao sonho em detrimento do mundo da consciência. Né? Então, na segunda, né, eventualidade, a presunção do eu só pode ser sufocada por uma derrota moral. Isso se faz necessário, pois, de outro modo, nunca se alcançaria aquele grau mediano de modéstia que é preciso para manter uma situação de equilíbrio. Não se trata de um afrouxamento moral, como se poderia supor, mas de um esforço moral numa direção diferente. Quem não é suficientemente responsável, por exemplo, precisa de um desempenho moral a fim de que possa satisfazer a mencionada exigência. Para aqueles, porém, que são suficientemente enraizados no mundo, em virtude dos seus esforços, vencer suas virtudes, afrouxando, de algum modo, os laços da sua relação com o mundo, diminuindo a eficácia do seu esforço de adaptação, representa um desempenho moral notável. É engraçado, porque a adaptação é um tema muito importante da psicologia, mas se você está adaptado demais, a ponto do eu tomar uma importância maior do que deveria, aí é melhor a gente afrouxar um pouco a nossa eficiência de adaptação para poder dar o lugar ao sonho, às reflexões mais subjetivas, entendeu? Mais ou menos isso. E aí, às vezes a pessoa está tão enfocada no eu faço, eu aconteço, no aqui e agora, que às vezes ela precisa sofrer algum tipo de derrota moral para acordar ela, para ela ver que ela não é perfeita e que tem muito que melhorar. Então isso é o principal. Eu vou tentar adicionar algumas coisas aqui, mas o principal foi isso aí, da gente poder observar os diferentes casos, né, de perfis psicológicos e como a gente pode chegar a conhecer a si próprio. Aí o Jung fala um pouco mais sobre o si mesmo, ele fala do ato de Deus, né? Ele fala que por exemplo, que o intelecto ele não capta o fenômeno psicológico como um todo, né? Por mais que exista, vamos dizer assim, na lei tem uma coisa que fala, foi ato de Deus, foi act of God, foi uma coisa instintiva que a pessoa fez.
Então, não foi uma escolha. Então, mas o Jung fala, ao homem cabe a decisão ética. Então, até certo modo, temos os instintos, que até certo modo ajudam. Mas quando entra na decisão ética mesmo, é a gente que tem que tomar a decisão do livre-arbítrio. E um outro ponto que ele fala é que o intelecto não capta o fenômeno psicológico como um todo, né? Então, então, uma vez que este não é constituído de sentido, mas de valor, então valor que se fundamenta na intensidade das tonalidades afetivas concomitantes. Então, precisa-se de pelo menos duas funções racionais para se esboçar um esquema mais ou menos completo de um conteúdo psíquico. Então, ele fala que quando a gente fala assim, isso aqui é a sombra, isso aqui é o ânimo, isso aqui... Na verdade, a gente não está captando o conteúdo psíquico que eles representam. Para captar o conteúdo psíquico deles, o Jung explica que não adianta só dar um label, você não está fazendo nada quando a gente faz isso. A gente precisa de ter uma certa... captar o valor afetivo deles. Porque essas figuras do inconsciente têm um sabor afetivo. Então, qual que é o sabor, vamos dizer, afetivo de cada coisa que está dentro da gente? Às vezes a gente está sentindo alguma coisa e não sabe por quê. E vem primeiro um sentimento. E aí depois a gente fala, por que eu estou me sentindo assim? O que será que foi que eu pensei? E aí depois vem o pensamento para tentar entender. Então, Jung fala que para observar os conteúdos psíquicos, a gente tem que usar das duas coisas, intelecto e valor afetivo, mas quem classifica mesmo são os valores afetivos. Então, por isso aquilo que é da máxima importância para a vida do inconsciente ocupa o último lugar na escala dos valores da consciência e vice-versa, né? Então, o si mesmo, aí a gente fala que valores afetivos, que a sombra tem um sabor negativo, e ele é mais determinado. A ânimo e ânimos tem um sabor positivo, só que ele é luminoso. Ele é mais assim, como é que é difícil de descrever, dá uma sensação gostosa assim, só que a gente não sabe o que é. Isso é o sabor de ânimo e ânimos. Ele fala também que certos ideais coletivos têm um sabor afetivo também. A mitologia nos sonhos, por exemplo, você quer captar figuras da sombra, ânimo e ânimos que vem nos sonhos, é muito difícil você só ir também com o intelecto. Você tem que pegar símbolos. Então, quando a gente estuda mitologia, a gente começa a entender coisas de uma forma mais subjetiva, através de símbolos. E ele fala que o si mesmo são ideias religiosas, certas ideias da totalidade, que tem a ver com religião e com a ideia de Deus. Então, o si mesmo, em sua totalidade, se situa além dos limites pessoais e, quando se manifesta, se é que isto ocorre, é somente sob a forma de um mitologema religioso. Seus símbolos oscilam entre o máximo e o mínimo. Então, deixa eu só ver se é aqui que acaba. Então, este conhecimento é o pré-requisito indispensável para qualquer integração, isto é, um conteúdo só pode ser integrado quando o seu duplo aspecto se torne consciente e o conteúdo tiver sido apreendido no plano intelectual, mas em correspondência com seu valor afetivo. É muito difícil, porém, combinar intelecto e sentimento, pois os dois, per definizione, se repelem normalmente, intelecto e sentimento. São tipos diferentes, né? As pessoas às vezes se orientam mais pelo intelecto, outras mais pelo sentimento. Então, quem se identificar com um ponto de vista intelectual poderá eventualmente confrontar-se com o sentimento sob a forma de ânima, numa situação de hostilidade. Inversamente, um ânimos intelectual brutalizará o ponto de vista do sentimento. No entanto, quem quiser realizar essa difícil tarefa, né, também, então, tem que procurar prestar atenção em diversas coisas, né? Então, é a vivência da vida, observar os sentimentos, ter também o conhecimento objetivo dessas coisas. Então, ele fala que as mandalas, em épocas de reordenação psíquica, elas mostram mais ou menos
a representação simbólica dessa ideia da totalidade, né? Psicologicamente não se possui o que não se experimentou. Então, é aquilo, não dá para só imaginar intelectualmente, tem que experimentar para poder saber. Se exija, né, pares de deuses, a se exija que é o par anima animus, é representado simbolicamente pelos pares dos deuses na mitologia. O si mesmo, ideias de totalidade, unidade dos sistemas monoteístas e monistas, e a concordância entre intuição e realidade. Então, uma chance que a gente tem de tentar isso é ter uma certa concordância entre intuição e realidade, sob um estado psíquico especial, que a gente vai se concentrando, vai orando, vai pedindo, vai observando, e a gente começa a ir chegando no conhecimento de si mesmo. As pessoas se apegam naturalmente apenas às ideias estéreis. As ideias vivas possuem conteúdo e riqueza, de modo que não há motivo para se aferrar a elas. Então, quando a gente se apega muito a uma coisa, é porque é uma ideia menor. Quando a gente está sob companhia das ideias maiores, elas não têm essa coisa de apego. É uma coisa que nos faz sentir melhor e desapegados. Então, só para terminar, então, sendo o ego o centro da consciência, ele deve estar atento ao direcionamento do self, pois qualquer talento que tenhamos, por exemplo, mas que não seja consciente, não se desenvolverá e será como se fosse inexistente. Aí tem aqui a parábola dos talentos, que não vai dar para ler, mas ele fala que eles receberam talentos, um recebeu 1, 2, 5 talentos, o que tinha 5 talentos conseguiu multiplicar os talentos. O que tinha 2 conseguiu mais 2. E o que tinha só 1 ficou com medo, enterrou e chegou para o senhor e falei, eu tinha medo, eu sei que você é muito severo, então eu enterrei para não perder o talento. Então está aqui o seu talento. E aí o senhor falou isso aqui, tirai-lhe então o talento e dai ao que tem 10 talentos, pois tudo que tem dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas o que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece ter. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, essa é uma reflexão para a gente ter que o que a gente tem de talento dentro da gente deve ser desenvolvido. Não deve deixar lá apodrecendo, cheio de pó, e com medo da gente conhecer a si próprio, com medo de multiplicar esses talentos. Porque o medo não serviu de desculpa perante o Senhor. Então, essa é a questão da parábola dos talentos, né? Então, isso implica que ser pleno e alcançar a totalidade são condições inatas, mas quando estiverem escondidas, não se realizam, assim como na parábola dos talentos. Necessário se faz realizar e vivenciar nossas riquezas, tornando-as cada vez mais conscientes e vivas. Então, ao tornar-se consciente, o homem pode viver em harmonia com a sua própria natureza. Tomará conhecimento da origem de seus conflitos, possibilitando assim uma expansão constante da sua consciência. Quando nos propomos um autoexame honesto, o ego encontra uma força interior na qual residem todas as possibilidades de renovação. E é através desse processo que o eixo ego-self vai se fortalecendo. Então, a partir dessa relação, o ego passa a funcionar como um administrador e não como dono da casa, passando a promover a intermediação entre a realidade externa e a realidade interna, transformando-se numa ponte entre dois mundos. Então, é isso aí. Então, resta-nos então conhecer o desconhecido. É na nossa escuridão que encontramos o nosso resto de humanidade, sabedoria, compaixão e compreensão do significado da nossa vida e a nossa conexão com o espírito que somos. Então, essas reflexões que eu queria trazer no dia de hoje, para que a gente possa, não deixar escondidos os nossos talentos, para que a gente possa ter coragem de
vivenciar o que tem dentro da gente, observar, ter uma atitude crítica, observar o que as pessoas têm a dizer a nosso respeito, ter aquele grau de modéstia que a gente precisa melhorar, para que a gente possa continuar evoluindo no caminho do conhecimento de si próprio. Então, obrigado, gente. Fica à vontade para 5 minutos de perguntas e respostas e observações em geral. Ô, Daniel, você está no mudo. Desculpa. Você estava falando a palestra, parabéns pela palestra, realmente traz uma reflexão muito grande. Estava pensando aqui qual a dificuldade, né? Por que a gente tem tanta dificuldade nesse caminho do autoconhecimento? E eu acho que a gente tem medo, né? Você falou do medo aí no final, a gente tem medo de ter contato com as nossas sombras. Esse que é o grande problema, que eu acho que esse é o grande impedimento. Porque por que a gente tem esse medo, né? Talvez esse medo não venha dessa vida, talvez esse medo venha de outras encarnações, porque como nós somos espíritos errantes, muitos de nós, por termos talvez errado bastante, né, em outras encarnações, o remorso foi tão grande que a gente pediu uma nova encarnação para poder esquecer isso, né? Esquecer o mal que nós fizemos. Então, toda vez que a gente... Porque tudo está guardado no nosso inconsciente, né? Na nossa mente, que é o que a gente leva aí junto com quando a gente desencarna. Então, é como se tivesse uma força dentro de nós, nesse inconsciente, dizendo assim, cara, tu está se aproximando muito. Né? Vai doer muito, né? Quando você vai se aproximando da sombra. Então, vai devagar, não vai não. E aí, muitas vezes também isso é inflamado, que nós somos espíritas, a gente não pode esquecer que existe um plano espiritual por trás, né? Que não quer que a gente evolua, que a gente se autoconheça, porque se autoconhecendo a gente cria ferramentas e defesas contra as influências espirituais negativas, né? E eles vão inflamando esse medo na gente, né? Quando a gente sente medo, a gente abre a porta para a influência. Então, mas é muito importante a gente ter contato com as sombras para a gente poder botar luz nela. Senão a gente nunca vai conseguir botar. Toda vez que a gente chegar lá perto e estiver doendo, a gente se afastar, né, a cicatriz vai fechando. Aí você vai um pouco, você nunca vai chegar ao ponto de ter esse contato consciente, porque querendo ou não, a gente vai ter contato com essas nossas sombras. É melhor que a gente tenha contato conscientemente. Porque se a gente tiver contato inconscientemente, a gente vai se atrasar, a gente não vai querer mais. Entende? Essa tua palestra, essa tua colocação, esses estudos que você está fazendo, é muito importante para a gente ter isso na nossa cabeça, isso na nossa consciência, né? Estar consciente disso, que a gente precisa ir, né, tendo consciência de que a gente está indo. Obrigado, Daniel. Muito legal. E realmente não tem por que ter medo, porque se a gente parar de observar ou querer olhar para o outro lado, aquilo começa a meio que tomar conta da gente sem a gente perceber. Mas se a gente falar, não, eu sei que eu não sou de todo bom, eu também não sou de todo mal, pelo menos eu tenho boa vontade, né? Vamos tentar observar o que as pessoas podem dizer sobre mim, onde eu posso melhorar, refletir, né? E aí a gente vai tendo uma convivência mais agradável conosco mesmo, né? As coisas só tendem a melhorar. Às vezes parece que o começo é mais assustador. Eu não quero olhar para dentro de mim. Já fica tenso. Mas relaxa um pouco, né? E dá um passinho de cada vez nesse sentido que vale a pena, né? Porque a sombra tem que ser trabalhada, né? Senão não vai ter essa evolução. Senão a gente não vai entrar no nosso interior e resolver as coisas. Porque, na verdade, esse medo é o medo de não encarar o problema, de não se aceitar. A partir do momento que começa
a trabalhar e enfrentar a sombra, aí o medo vai passando, vai ficando mais fácil, como você falou, ficando mais fácil de digerir as coisas e compreender, né? Porque o importante é compreender o que se passa com a gente para poder melhorar. É isso aí, Lúcia. Obrigado. Mais alguma coisa, gente, antes de a gente ir para a nossa... Eu só queria falar que eu me identifiquei bastante. Eu acho que, Legal, que eu sou como engenheiro, eu não penso muito nesse lado afetivo, então para mim foi um trabalho assim bem de vários anos. Ainda tenho essa preocupação de escutar, mas ao mesmo tempo tem esse ego que é muito forte e é uma luta, né? De tentar abrir essa informação. Quem faz Então terapia sabe, né? Demanda uma energia, né? A gente começa a se conhecer, aí você fala, nossa senhora. Mas é verdade, Roberto, eu te entendo. Psiquiatra. Gente, então muito obrigado pela participação, pelos comentários. Muito bom estar com vocês e gostaria de fazer uma propaganda aí da nossa próxima hora agora, que nós vamos fazer a nossa oração final e que é, ao mesmo tempo, a oração inicial da próxima parte, que vai ser do EAD, do Estudo Aprofundado do Espiritismo, livro 4, que iniciamos hoje, e vamos falar do Cristo Consolador, né? Então, o Consolador Prometido, o que é o Consolador Prometido? Vocês sabem o que é? Então, vocês vão ver na próxima parte. Vamos então. Kardec. Quase, passou perto, passou perto. Vamos fazer nossa prece final, aí depois eu vou passar a palavra para o senhor Aderico, para ele poder falar sobre isso. Alguém gostaria de fazer nossa prece final? Posso fazer? Oba, vamos lá então. Vamos fechar nossos olhos, respirar tranquilamente, agradecer ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos juntos, pelo momento de palestra, de discussões, de tentativa de entender, ter um melhor esclarecimento e podermos, assim, nos ajudarmos nós mesmos e servir também aos outros nessa viagem dos espíritos pela Terra, e que possamos nos consolar e saber que espiritualmente a vida continua e que é preciso sempre andar para frente, esquecer os medos e que estamos aqui no planeta Terra para aprender, para servir e principalmente para amar. Amar em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todos os grupos, em todas as esferas, e amando a Deus. Agradecendo com uma prece, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado pela prece, moça. Eu vou, então, parar aqui